Eu preciso mudar o rumo da minha vida nos próximos 150 dias. Isso não é um exagero e não é um drama. É porque se a minha vida continuar do jeito que está, tudo que eu quero pode acabar se perdendo. E esse vídeo marca a primeira etapa dessa jornada. Oi gente, eu sou a Vanessa Medeiros, eu tenho 28 anos e eu trabalho como social media e marketing e também trabalho com marketing digital atualmente. Eu sou apaixonada por criação de conteúdo, então desde pequena, desde quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, que era o auge da época dos vlogs, eu já criava conteúdo pra internet, mas eu sempre procrastinei muito e acabava abandonando os meus projetos. Eu acabei abandonando o Instagram quando ele bateu 15 mil seguidores, eu abandonei o blog, eu comecei postando no TikTok e parei. E aqui no canal também foi assim. Eu comecei postando e depois de um tempo eu parei. Eu sempre procrastinei bastante nessa parte de criar o meu próprio conteúdo e nisso eu acabei deixando de viver muitos sonhos, de construir muitas coisas. Recentemente eu li o livro A Morte de Ivan Illich e ele me tocou bastante porque é um livro que trata bem desse finalzinho da vida e ele vai contando como o personagem vai se sentindo nesses momentos finais E o ponto principal é, no final da nossa vida, o que a gente vai estar refletindo. Se a gente vai estar feliz e contente com a vida que a gente viveu, ou se vai ser algo que vai sufocar a gente e trazer um peso muito grande. Eu também vi alguns vídeos aqui no YouTube sobre um projeto de 150 dias, também vi alguns de 180, outros de 100 dias. O primeiro vídeo que eu vi foi o da Samia e eu achei muito interessante, eu assisti a série completa dela, até o último episódio que ela postou, e eu fiquei bem interessada. E como eu gostei bastante, eu pensei em fazer algo aqui pro meu canal, algo pensando nos meus projetos, porque uma das minhas metas para esse ano de 2025 era focar na minha criação de conteúdo. Como eu já trabalho com isso, é muito fácil eu criar conteúdo para os meus clientes, enfim, para marcas e outras contas. Mas fazer o meu próprio conteúdo, os meus vídeos, é algo que eu tenho um pouco de trava. Eu já fiz uma época da minha vida para uma loja que eu tive, mas eu acabei fechando. E eu tenho essa vontade de poder construir algo meu mesmo aqui na internet. Então, o canal ainda não tem um foco exatamente do que vai ser, mas eu penso em trazer mais, assim, as coisas que eu estou estudando, reflexões da vida e outras coisas que eu acho que também pode ajudar vocês. E por isso eu pensei em fazer esse projeto. A minha ideia inicial é fazer do dia 24 de julho até dia 24 de dezembro, totalizando 150 dias. Essa série de vídeos aqui no YouTube vai mostrar o meu processo e o meu desenvolvimento em 4 áreas da minha vida que eu separei, que vai ser trabalho, saúde, espiritualidade e a minha criação de conteúdo. E tudo isso passa pela criação de novos hábitos e um compromisso público também. Na parte de trabalho, eu quero voltar a focar bastante nos meus estudos e também retomar o hábito da leitura. Eu acabei parando de ler os livros técnicos da minha área, tem alguns assuntos que eu gosto bastante, que eu não estou estudando no momento, e eu acho que vai ser super importante voltar e ter esse compromisso de estudar. É algo que eu gosto bastante de fazer, que eu acabei deixando de lado. E sobre a leitura, quando eu era mais nova, eu lia bastante livro, mas eu acabava não aproveitando por não ser livros tão bons, assim, tecnicamente falando. Não eram livros que agregavam muito. E quando eu comecei a ler esse tipo de livro, tanto para trabalho como desenvolvimento pessoal, eu acabei largando esse hábito. Então eu pretendo retomar ele agora com um projeto. E esse é o José Cláudio, dá oi, filho. Outro ponto que eu quero melhorar, que eu acho que encaixa em trabalho, é o meu uso de telas, porque como eu trabalho muito com as redes sociais, o tempo todo tô ali consumindo pra poder também produzir conteúdo, eu acabo às vezes só rolando o feed e acabo perdendo foco. Então às vezes eu vou procurar alguma música ou alguma trend e aí eu acabo, sei lá, passando horas e eu acabo me perdendo. Então eu quero criar um método melhor pra poder fazer essas pesquisas que eu preciso e também diminuir meu tempo de tela, consequentemente. Então eu quero criar uma rotina pra poder consumir as redes sociais, mas sem me perder, e sim com um foco e um objetivo melhor. Para a criação de conteúdo, eu tenho 2 pontos principais que eu quero trabalhar. Um que é a frequência e segundo que é a minha comunicação. Eu sinto que se eu desenvolver a minha comunicação vai ser bom tanto aqui para as minhas próprias redes sociais, como também para poder levar isso para os meus clientes, poder gravar vídeos para eles, fazer algo nesse sentido também, agregar mais esse valor na minha entrega. Então tem às vezes muitos vídeos que eu quero participar, só que eu sinto que ainda não tenho uma comunicação tão boa pra isso, então eu acabo às vezes nem mencionando que eu posso fazer também alguns vídeos. E a frequência, eu quero pelo menos postar um vídeo por semana aqui no YouTube e um vídeo por dia no TikTok. No Instagram eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele exatamente, se vai ser algo mais tipo pessoal, mostrando mais a vida pessoal ou mais profissional. Por enquanto a minha conta tá privada.
mas eu pretendo pensar nisso com mais calma também. Agora, indo pro campo da saúde, tem uma coisa que eu preciso fazer urgente, que é um check-up. Eu sinto que eu não cuido tanto da minha saúde, assim, em relação a consultas, médicos, eu acho que poderia ser melhor. Tem algumas especialidades que eu preciso passar. Eu preciso, por exemplo, fazer fisioterapia, que eu tenho uma lesão no joelho recente. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso voltar na nutricionista também pra ver certinho se dá pra melhorar alguma coisa no meu plano alimentar. Enfim, tem vários médicos que eu preciso passar pra poder dar uma geral na saúde. Ano passado eu comecei a correr. Eu ainda não sou boa na corrida, sou bem devagarzinha, mas é algo que eu gosto bastante. Então eu pretendo voltar com os treinos assim que eu melhorar e puder voltar a correr. Eu também não quero pular os meus treinos de jiu-jitsu, eu quero encaixar algumas outras coisas que eu acho que faz muito bem pra minha saúde e vai me ajudar no meu processo de emagrecimento também. Eu quero seguir o meu plano alimentar com mais consciência, sem ter tanto furo assim na minha dieta. Quero poder também melhorar o meu sono, dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo pro meu dia render. Como eu estou acrescentando coisas novas na rotina, eu preciso ter um tempo melhor para produzir, aproveitar mais assim, a luz do dia também e otimizar cada vez mais o meu tempo para poder encaixar essas novas coisas. Na parte espiritual, eu quero conseguir fazer o mínimo, que é ir na missa de domingo, rezar todos os dias, manter a confissão em dia. Então, se eu conseguir fazer isso certinho, eu já vou estar muito feliz. E aí eu queria também encaixar, de novo, conseguir rezar o terço todos os dias e também ler um pouquinho por dia alguma coisa de leitura espiritual. Como eu trabalho home office, eu tenho uma liberdade de horário e também de local. Então eu posso, trabalhar de casa, ir numa cafeteria, num co-work, só que eu não uso esses recursos ao meu favor. Eu sempre tô trabalhando em casa. E eu quero mudar isso, quero tentar, sei lá, uma vez por semana, trabalhar de um lugar diferente, ir numa cafeteria, ir num escritório compartilhado, algo nesse sentido, pra poder ter mais um pouco de movimento, talvez fazer mais caminhadas também, algo que eu penso em incluir. Eu ainda não tracei certinho o plano de ação pra cada meta que eu quero fazer, então isso vai ficar pro próximo vídeo. Eu me comprometo a trazer isso bem detalhado, como eu vou fazer cada coisa. E eu também não quero prometer muitas coisas que eu não vou cumprir. Então eu acho que eu consegui trazer um panorama geral do que eu quero mudar. E aí agora trabalhar pra conquistar essas coisas. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Então, pra esse primeiro episódio, a minha missão vai ser fazer um calendário de conteúdo, tanto pro YouTube quanto pro TikTok, e pensar em como que eu vou fazer o conteúdo do Instagram. E também um outro ponto é que se eu conseguir manter essa minha criação de conteúdo certinha, eu vou conseguir atrair mais clientes também, eu vou poder ter uma visibilidade maior do meu trabalho, eu vou poder ajudar outras pessoas que também querem, ou que querem começar na área, ou também pessoas que têm o próprio negócio e querem ter marketing digital na empresa também. Então eu penso também nesses projetos futuros. Então por enquanto eu vou compartilhando aqui no YouTube os vídeos como se fossem vlogs semanais. Eu acho que vai ser o melhor jeito. Se achar que ficar muito grande, eu vou dividir em 2 vídeos, provavelmente. Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o episódio número 2. E se você também acha que a sua vida tá um pouco parada, que você não tá indo atrás das suas metas, eu te convido a embarcar nessa jornada junto comigo e a gente poder conquistar essas coisas juntos. Então a gente se vê no próximo vídeo.